Então, Miguel, essa daqui é a segunda aula. Eu estou regravando um pouquinho a continuação da aula de conjuntos que eu também postei. Essa aula aqui é a aula que a gente vai falar sobre funções. E vamos lá. O que exatamente é uma função? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma batata, sei lá, batata. E eu tenho um moedor, sei lá, vamos fazer uma máquina aqui. Eu não sei fazer um moedor, mas enfim. Sei lá. Você entendeu? Eu acho. E daqui sai o quê? As batatas cortadas, fritas, sei lá. Ou batatas fritas, batatas chips, sei lá, tanto faz. Enfim, uma função é uma coisa que a gente atribui, sei lá, a um objeto, a alguma ação. Por exemplo, neste moedor, isso aqui é um moedor, ele tem a função de moer a batata. Essa é basicamente a função dele. Calma. E assim, o que mais a gente pode atribuir a funções? Vamos lá. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para você. Se eu tenho um time de futebol, sei lá, eu tenho um goleiro, que eu vou desenhar em vermelhinho, e eu tenho 4 zagueiros, que eu vou desenhar de verde. 1, 2, 3, 4. Cada zagueiro vai ter a sua função de defender os atacantes. Se eu fizer assim, assim e assim. Obviamente o goleiro não defende o atacante, só o zagueiro. Nós podemos ter cada zagueiro tendo a sua respectiva função. Esse daqui marca o de cima, esse daqui marca o de baixo, e esses dois marcam o do meio. Pode acontecer. Mas, se eu te disser que na matemática essa função estaria errada. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Ih, caraca. Digamos que, vamos lá, que eu tenho 2 times de futebol. Eu tenho um jogador aqui, digamos que ele é o goleiro. Eu tenho esses 2 aqui, que são zagueiros. Esses 2 aqui são laterais. E eles têm a função de defender quem? Os atacantes. Digamos que eu tenho um atacante aqui e um atacante aqui. Tá. Uma atribuição de uma função que a gente pode dar para eles é na hora de defender o ataque do time adversário. Então eu posso dar uma função para cada membro individual. Em tese é uma função para todo mundo. Pô, até o atacante do meu time precisaria defender. Mas nesse caso aqui, eu vou tratar apenas de zagueiros e atacantes. Não, o goleiro, o zagueiro e o atacante. Então, assim, neste caso, apenas neste caso, eu tenho uma função atribuída para todo mundo, menos o goleiro,
E eu tenho todos os membros aqui, ó, deste grupo, sendo completamente, digamos assim, marcados, vamos dizer assim, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar estes indivíduos aqui, vou puxar para o lado direito, deixa eu apagar isso daqui. Vou puxar estes indivíduos do lado esquerdo, vou puxar para cá. Vou fazer um conjunto chamado atacantes. Eita. Um conjunto atacantes, né? A. Vou chamar um conjunto da esquerda de D. Bom, bem autodedutível, porque D, defensores, né? Aqui, ó, conjunto D. E eu vou fazer a mesma correlação. O zagueiro de cima, ele marca o de cima. Os dois zagueiros do meio marcam o atacante do meio. E o zagueiro de baixo marca o atacante de baixo. Tá. Aí eu te pergunto, matematicamente, isso é uma função? A função aqui, ó, a função é essa. F de D, que é a função defender, sabe? Isso é uma função. Mas, matematicamente, ela está correta? Só para adiantar, não. Oh, meu Deus, mas por que ela não está correta? Tá todo mundo marcado. Sabe por que ela não está correta? Por causa deste indivíduo. Este meliante não está fazendo nada, matematicamente falando. Por quê? Não é uma função quando o meu conjunto de entrada, digamos assim, ele tem um membro sobrando. Não pode sobrar membro. Sei lá, tipo, simplesmente ele não pode ficar sem fazer nada, ele tem que marcar alguém. Então, eu vou considerar o quê? Apenas zagueiros, para o meu exemplo. Agora sim eu vou refazer este conjunto sem o goleiro. É o mesmo conjunto, eu só arranquei o elemento goleiro do nosso conjunto. Agora sim, essa função, ela matematicamente está correta. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma função matemática que satisfaça isso aqui, só para você entender a correlação. A função x ao quadrado é igual a f de x. Aqui do lado esquerdo serão os meus o meu conjunto x, conjunto de x, que eu vou colocar os valores 0, 1, menos 1 e 2. Exatamente na mesma posição para você perceber a correlação do exemplo que eu estou te dando com um exemplo real. Tudo bem? E aqui no conjunto de saída, fazendo a mesma ordem, eu vou colocar o resultado. O conjunto, né? Resultado. 0, 1 e 4. Ou seja, vou pintar na mesma cor também para você perceber.
e qualquer um que veja o vídeo perceber também, que no momento em que a função é aplicada para cada membro de x, ela irá retornar um valor do conjunto de saída, que o conjunto de saída se chama, que eu esqueci de colocar o nome, y. Ela retorna apenas um valor. Cada x retorna um valor. Não quer dizer que todo valor de saída tenha apenas um x de entrada. Por exemplo, 0 corresponde a apenas um valor. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado é 1. Só retornou um valor. Menos 1 ao quadrado é 1. Também só retornou um valor. 2 ao quadrado, 4. Também só retornou um valor. Mas o mesmo não é verdade se eu olhar para o y, para o conjunto do y. 0 retorna o x igual a 0. 0 ao quadrado é o 0. 1 agora tem dois valores de entrada, 1 e menos 1. E o 4 só tem o 2. Então, esse tipo de função tem um nome muito característico. O tipo de função quando todos os membros de saída estão, digamos assim, ocupados. Eles já foram usados. Isso tem o nome de função sobrejetora. Ela é relacionada aos membros de saída. Todos os membros da saída têm que estar selecionados. Não pode sobrar nenhum. Tipo, não pode ter um goleiro aqui perdido, tá entendendo? Não pode ter um membro perdido, um elemento perdido no conjunto de saída, que é, neste caso, y. Poderia ser o inverso, tá entendendo? Poderia ser do y que vai para o x. Eu poderia sim fazer isso, não tem problema. Não é impossível. Em muitos casos no futuro você vai ver isso acontecendo, mas a princípio, no começo, vamos entender diretamente de x para y. Tá. Agora, lembrando que se tiver um membro extra aqui, não é função. E outra, mais um caso que também não pode acontecer é, digamos assim, eu vou voltar aqui, por exemplo, do futebol, um zagueiro marcar mais de um atacante, tá entendendo? Isso não pode. Dois não pode. Cada um só marca um, tá entendendo? Cada um só pode marcar um diretamente. 2 podem marcar 1, mas 1 não pode marcar 2. Isso aqui, ó, tá errado. Sobrar 1 aqui também, sem fazer nada, também vai estar errado. Então, esses dois são os únicos dois casos que não são funções de verdade. Para o que a gente está falando aqui, matematicamente falando. Não é função. Depois, no desenho, eu explico para vocês, mas vamos lá. Eita, pregou. Então, outro caso aqui, eu vou desenhar, eu vou copiar isso aqui na verdade, que eu tô com preguiça de desenhar. Sim, eu também tenho. Eita, isso aqui vai ficar, isso aqui vai me atrapalhar. Fica mais para cima, você vai mais para baixo, copiar, quase que eu clico em excluir, não iria ser legal. E vou deixar aqui, tá bom. Um novo caso, uma nova função é o seguinte. Digamos que agora o meu time adversário está atacando com 5 membros. Calma. Pode ser, deixa assim. O que meu time vai fazer? Olha, sentar e chorar? Não, a gente vai defender o melhor possível que a gente conseguir, cara.
a gente não vai tomar de 7-1 desse time, cara. Tá entendendo? Eu vou colocar este zagueiro aqui para marcar este carinha aqui. E o cara da frente vai ficar perdidão. Então, neste caso aqui, quando todos os meus zagueiros, digamos assim, estão com um atacante marcado, porque, bom, como eu falei, um não pode marcar dois, só pode marcar um. Isso é uma função chamada função injetora. Quando todos os meus, digamos assim, elementos de entrada estão, digamos, como é que seria o nome? Se relacionando com os elementos de saída. Todos os meus elementos de entrada se relacionando com todos os elementos de saída. Tá. Então, nós damos um nome de função injetora para quando todos os membros de entrada, digamos assim, se relacionam com apenas um membro ou elemento do conjunto de saída. Neste caso aqui, ela não é uma função injetora. Ah, mas o conjunto de entrada se relaciona com apenas um, pô, não tem como. Um fazer dois, tá entendendo? Não pode. Mas nesse caso aqui tem dois. Eita. Nesse caso aqui, por exemplo, para fazer o 1, você precisa de 1 e menos 1 no conjunto de entrada. Aqui é a mesma... não, perdão. Aqui é diferente. Aqui, todos os membros, todos os atacantes estão sendo marcados por apenas um zagueiro. É isso que eu estou tentando explicar. Que o conjunto de entrada cospe, digamos assim, apenas um elemento do conjunto de saída. E isso faz desta operação uma função, matematicamente falando. E quando todos esses membros aqui, ó, que estão se relacionando com os elementos de entrada, forem apenas com um membro, não ter mais de um, e isso será considerado uma função injetora. Tudo bem? Tá. Agora, e se acontecer o caso em que a função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo? Também temos um caso especial para isso. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Tá aqui. Colar. Digamos que agora eu tenho 5 atacantes. Nossa, que formação de ataque estranha. E agora eu também tenho 5 defensores do conjunto de entrada. E... cadê? Aqui. Nosso conjunto de defensores e o nosso conjunto de atacantes. Quando cada um deles marcar apenas um, ou melhor, quando cada um deles for marcado por apenas um zagueiro, quando cada atacante for marcado por apenas um zagueiro, e quando todos os atacantes forem marcados, essa função será considerada uma função sobrejetora e injetora. Pô, mas na moral,
chegar na prova e escrever, essa função é sobrejetora e injetora. Pô, que negócio chatão, meu irmão. Então, nós colocamos um nome novo, que é muito mais fácil de escrever. Funções. Função. Meu Deus do céu. Função. Bijetora. Quando a função ela é sobrejetora e injetora, essa função ela é bijetora. Olha que nome simples de se lembrar, não é mesmo? Então, mostrei todos os casos aqui possíveis que uma função pode ser. Ou ela é sobrejetora, ou ela é sobrejetora, ou ela é injetora, ou ela é ambos. E nesse caso, ela será bijetora. Tá. Mas ela também pode ser, tipo... Deixa eu explicar aqui, mais fácil. Nesse caso aqui, ela é uma função injetora. É função injetora. E não é função sobrejetora. E não é função injetora. Por quê? Porque tem um elemento aqui no time dos atacantes que recebe 2 elementos do time dos defensores. E isso é a definição de que não é uma função injetora. Uma função injetora é somente se todos os atacantes que estão, digamos assim, relacionados por uma função com os elementos da defesa, neste caso aqui, tá? Matematicamente falando, se só receber um defensor, tá entendendo? Se só receber um defensor, ela é uma função injetora. Neste caso aqui de baixo, inclusive, ela também não é sobrejetora, porque tem um elemento faltando, tem um elemento de sobra. E isso faz essa função ser uma função injetora, mas não é sobrejetora. Entendeu? Toda função, ou ela é injetora, ou ela não é injetora. Ou ela é sobrejetora, ou ela não é sobrejetora. E se ela for injetora e sobrejetora, nesse caso, ela é bijetora. Não é muito difícil de decorar. Não é impossível de chegar na prova e falar: meu Deus, professor, eu não entendi a matéria. Pô, a matéria está muito facilmente dada. Cada defensor aqui pode ser um valor. 0, 1, sei lá, H, bola de futebol, na Jabulani aqui, e um K. Tá, isso é um peixe, na verdade. Meu Deus. Um peixe. Tanto faz. Qualquer coisa que eu colocar no elemento de entrada, cuspir um elemento de saída, se ela for sobrejetora e injetora, ela é uma função bijetora. Se o professor, na prova, não vai colocar um peixe, não vai colocar uma bola de futebol, vai colocar números, vai colocar elementos. E é para isso que você deve treinar. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu só colocar isso aqui mais para cima. Isso aqui também mais para cima de novo. Aí, para ocupar menos espaço possível. Vamos lá. Eu vou dizer que existe eu vou definir uma função. Y é igual a uma função de x. Tudo bem? Foi difícil? Não. Se foi difícil, escreva nos comentários e diga que foi difícil. Mas, continuando, essa função de x, eu vou pegar leve com vocês, tá? X ao quadrado mais 4. Se me falar que tá difícil, bicho, vai ganhar um puxão de orelha.
Então, vamos lá. Eu vou criar o conjunto, que eu posso chamar de D, só para vocês lembrarem. Esse conjunto, ele vai na verdade, dx, tá? Só para vocês entenderem que é sobre x, números. Voltamos à realidade. Eu vou pegar os valores 0, 1, na verdade, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esse daqui são os elementos do conjunto de entrada. Tá entendendo? Os meus supostos defensores. E eu vou criar um conjunto de saída, que eu vou colocar aqui como A, Y, para vocês entenderem o que está acontecendo. Meu conjunto AY, neste caso aqui, digamos, hipótese 1, H1. Eu vou colocar os valores que eu acho, na verdade, que satisfaçam essa equação. Eu posso colocar certo ou posso colocar errado. Eu não sei. Nós teremos que testar. Eu vou colocar os valores 4, 5, 6, 7 e 8. Eu acho que é um bom chute. Vamos ver. Esse daqui é o conjunto de saída ou os meus supostos atacantes. E aqui do lado, né, eu vou fazer a equação. Se x, eu tenho que colocar cada membro daqui da minha equação para ver do meu conjunto de entrada, para ver se satisfaz algum elemento do conjunto de saída. Tudo bem? Então vamos lá. Se x igual a menos 2, y será igual a 8. Vocês podem fazer a conta em casa. Meu Deus. Eita, preu. Meu Deus do céu. Quem se simpatizar com os meus espirros, cara, coloca nos comentários saúde, que eu tô morrendo aqui. Meu Deus. Ih, não pode falar isso. Que eu tô acabado aqui. Pois bem, quem quiser fazer essa conta em casa, faça em casa. Quem quiser fazer na rua, faz na rua. Mas eu fiz aqui e deu 8. Se você discorda, coloca nos comentários e que comece a guerra nos comentários, porque olha, meu nariz tá acabando comigo. Mas enfim, vamos continuar. Saiu um resultado 8. Ok. 8 tem no conjunto de saída? Sim, é um elemento de saída, aqui embaixo. Então, irei marcar uma setinha. Ótimo. Vou continuar para x igual a menos 1. Se x é igual a menos 1, então a minha função irá retornar 5. Novamente, se você discorda da minha conta, prove o seu argumento nos comentários. Irei colocar uma setinha do menos 1 para o 5. Ok. Se x é 0, bom, isso vai dar 4. Também tem. Nossa, isso vai ficar uma bagunça, mas tudo bem. Se x é igual a 1, ora, vai ficar 5 de novo. Tá bom. E se x é igual a 2, vai ficar 8. E que maravilha, a bagunça que ficou isso aqui. Mas, tá. Coloca nos comentários qual é esse tipo de função. Ela é uma função injetora? Ela é sobrejetora?
Ela não é função? Coloca nos comentários. Se ela é, se ela não é, se ela foi, se ela será. Coloque aí em algum tempo verbal se essa função ela é injetora ou sobrejetora. Eu vou... Ih, rapaz, se eu apago isso aqui vai ficar... Tive uma ideia. Vai ficar aqui. Apago isso aqui e boto de volta. E que maravilha. Agora eu vou fazer um H2, exemplo 2, né? Hipótese 2. E eu vou mudar a equação. Agora a equação será x mais 4. Sem essa palhaçada de x ao quadrado. Quem gosta de x ao quadrado, cara? Vamos lá. Fazendo a mesma ideia. Se x é igual a menos 2, y será igual a 2. Então, eu esqueci de fazer um pequeno fato. Calma lá. De trocar os elementos de saída. É muito importante, sabe? Trocar os elementos de saída. Porque senão não vai dar certo. Isso aqui nem sequer vai ser uma função. Eu tenho que pensar um pouquinho. Tá. Mais trivial que isso não tem. Mas enfim, é um exemplo. Se x é igual a menos 2, nosso y será igual a 2. Quem discordar, vai ficar discordando. Eu irei tacar uma setinha aqui. Suspeito. Se x é igual a menos 1, isso vai dar 3. Se x é igual a 0, isso vai dar 4. Se x é igual a 1, isso vai dar 5. E se x é igual a 2, isso vai dar 6. Meu Deus. Eu reinventei a roda. Tô brincando. Neste caso aqui, em H2, coloque nos comentários suas respostas. Em H2, isso é uma função? Em H2, a função é implícita? A função é explícita? Tô brincando, não criei esse termo não. Ela é injetora? A função é sobrejetora? A função é bijetora? Coloque o seu resultado, coloque a sua vontade nos comentários. Se você quiser fazer uma dissertação, coloque. Eu vou fazer um terceiro caso. E aí, eu deveria ter avisado antes de fazer os casos, quantos casos teriam, não é mesmo? Serão no máximo 3, tá, rapaziada? Não tem muito mais para onde correr. Também não vou ficar gastando o tempo de vocês. Isso aqui é só um exemplo para todo mundo aprender, evoluir, crescer de maneira feliz. Tá entendendo? Eu sei que provavelmente não é isso que esteja acontecendo, mas quem mandou ir para a escola, não é mesmo? Eu vou colocar... Se bem que eu posso colocar os mesmos valores, né? Não. Eu vou deixar os mesmos valores de entrada. Eu só vou brincar com a saída mesmo. Eu vou colocar a função 1 sobre x. E agora eu vou colocar os resultados do bolão. 1 menos 2 menos meio. 2 e 1. Quem tirou esse número aqui na quinzena do Natal, da última semana de eu sei lá das quantas, vai levar para casa um carro 0 km Gol ano 2007 que encontramos perdido num ferro velho. E brincadeiras à parte, eu vou fazer o mesmo procedimento com vocês, maroto, que vocês já sabem o que vai acontecer aqui. Se x for igual a menos 2, cara, o que acontece com... Eita, eu tô apagando. O que acontece com y, cara? O que acontece com y? Y é igual a menos... Meu Deus.
Y é igual a menos 1 sobre 2, rapaziada. Coincidências? Não. Se x for igual a menos 1, cara. Menos 1! É, pegadinha do malandro, cara. Pegadinha, ou não sei. Se x é igual a... Não existe resultado... Ih, rapaz, não era pra ter pegado isso. Não existe resultado para caso x for igual a 0. Isso daqui é indeterminado. Leia comigo. Indeterminado. Só lá. Ih, rapaz. Indeterminado. Não tem resultado para x igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Não coloco. É isso. Vamos pro próximo, antes que eu comentar mais um crime matemático, dividir por 0. Então, eu coloquei menos 1 de novo, né? Mais um positivo, tá? É aquele mais um perdido ali embaixo. Se x é igual a 1, y é igual a 1. E se x é igual a 2, y é igual a... E vocês não viram nada. Então, neste caso aqui, coloque nos comentários a sua resposta. O que você acha que isso aqui é? Isso aqui é uma função? Isso aqui é uma loucura? Isso aqui é uma função injetora? Isso aqui é uma função bijetora? Isso aqui é uma função sobrejetora? Coloque nos comentários. Saúde, porque eu tô precisando. Quem acertar como eu falei ganhar um Mega Sena na bolada, um carro 0 km. Quem acertar o resultado de 1 sobre x elevado a 1, mano, se no caso em que x é igual a 0, ganha um carro 0 km, Gol 2007, encontrado no ferro velho. É isso aí. A aula fica com vocês, o meu nariz fica com Deus e até a próxima.